Muito boa tarde, graça e paz do Senhor. 15 de outubro de 2022, amados. Nós estamos iniciando, para a honra e glória do Senhor, aqui na rádio amormaior.net.br, mais um programa Escola Bíblica em Ação. Escola Bíblica em Ação, amados. Importante o ensino da palavra, né? Ministério de Jesus Cristo, ele ensinando, pregando e curando. Então, o ministério de ensino realmente é a base da igreja, né? Se conhece uma igreja realmente pela sua escola bíblica, né? Se conhece a igreja realmente pela parte de ensino, né? Para que o Espírito Santo realmente nos dê entendimento. Sou o pastor João Lembro, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Eu já peço para você se inscrever no nosso canal de YouTube. Lá, além da gravação desse programa, nós temos a nossa oração da manhã, a nossa palavra, né? Eu sempre peço aqui para que você assista, ouça e compartilhe, né? Compartilhar a palavra do Senhor. Nós estamos localizados, amados, bem em frente ao Ginásio de Esportes, aqui de Indaiatuba, na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173. Aos sábados nos encontramos aqui no programa Escola Bíblica em Ação, todo sábado à tarde, a partir das 14 horas. O programa tem 1 hora de duração, né? Cujo objetivo é nós conhecermos mais a palavra, nos aprofundar realmente no Evangelho do Senhor, né? Enfim, gostaria que você também compartilhasse e divulgasse o link da rádio, www.amormaior.net.br. Lá você vai encontrar no site outros programas, outra programação. Amém? Tudo para honrar e glorificar o nome do Senhor. Nós estamos iniciando o programa de número 19, né? E nós começamos com o nosso devocional, sempre pedindo para você, né, ter a sua Bíblia em mãos. Nós estaremos nesse devocional. O Espírito Santo nos conduz a Apocalipse 3. Se você quiser, por favor, abrir a sua Bíblia em Apocalipse 3, 21, 22. A palavra de Deus diz: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amados, ao que vencer, não é? Isso ele está falando para a igreja. A todos que vencerem. Quem vence, vence o quê? Quem vence, vence uma batalha, vence uma luta. Amém? Nós estamos no nosso campo dessa guerra espiritual, né? Então nós, quando nos posicionamos a favor de Jesus Cristo, da sua palavra, dos seus preceitos, nós em nome dele vencemos. E aí ele nos concede, né? Ele nos concede o privilégio de que eu e você, quando estivermos na glória junto com ele, que eu e você, os vencedores, os mais do que vencedores em Cristo Jesus, que amam a Jesus, amam o seu ministério, praticam a sua palavra, somos verdadeiramente remidos pelo sangue do Cordeiro, recebemos o senhorio, recebemos Jesus Cristo como Salvador, realmente nos batizamos com arrependimento, realmente, não é? Nós pedimos, nós clamamos a Deus que perdoasse os nossos pecados. Isto posto, nós, tendo fé no Cordeiro, como nosso Pai, como nosso
advogado, como nosso Deus, Ele vai nos dar a possibilidade de estar junto com Ele no trono, onde Ele vai julgar. E aqui a comparação é evidentemente que é só a comparação que ele diz aqui, como eu venci e me assentei com meu Pai, é lógico, Jesus Cristo venceu mediante a vontade, crucificou, né? Deixou-se crucificar, deixou ser sacrifício vivo, né? Para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Então, como ele venceu, nós também como vencedores, mais que vencedores, né? Não precisamos ser crucificados, Jesus já foi. Não precisamos ser mortos na cruz, Jesus já foi. O que nós precisamos é o quê? Fé. Amém? Fé, crer, acreditar, se arrepender, não é? Dessa forma, e só dessa forma, nós estaremos com Jesus Cristo no trono. Amém? E aí, o próprio Espírito Santo dizendo, quem tem ouvidos, ouça. Ouça essas palavras. Não é? Ouça, entenda e pratique. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O Espírito Santo está dizendo exatamente isso para mim e para você hoje. Não é? Vença, persevere, insista, permaneça na minha palavra, permaneça nos meus preceitos, pratique a minha palavra e eu lhe considerei. E eu te considerei, né? Eu te darei, né, o privilégio de se assentar comigo no meu trono. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós louvamos o seu santo nome nessa tarde. Nós bendizemos o seu santo nome. Obrigado porque nós estamos aqui, Deus, para ouvir a Ti, estarmos juntos na Sua palavra, sendo ministrado pelo Espírito Santo. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, Pai. Que o Senhor realmente nos dê força, que o Senhor vá à frente da nossa vitória, para que a gente possa estar juntos no juízo final. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, igreja? Bem, amados, nós, a semana passada, não é? E é importante, não é? Nós vimos aqui os 4 pilares de Apocalipse, não é? Eu sempre, na verdade, vou estar lembrando isso, porque é importante. Jesus voltará, ressurreição dos mortos, juízo final, novos céus e nova terra. E nós acabamos de ver que pela palavra nós estaremos assentados no trono com Jesus Cristo. Bom, dessa forma, a semana passada nós vimos de que forma esses eventos vão ocorrer. Nós vimos também que o que é fato é a grande tribulação. Então existem algumas correntes teológicas, não é, que colocam na linha do tempo o que vai acontecer, tá certo? E o nosso objetivo nesse curso de Apocalipse, né, é a gente realmente verificar o que mais se adequa à palavra. Semana passada nós vimos a concepção pré-milenista e pré-tribulação. O que isso significa? Nós estamos no tempo presente, a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, então é pré-tribulação. A igreja não passa pela grande tribulação durante 7 anos. Né? Depois, antes do milênio, pré-milênio, volta de Jesus Cristo, depois há o reinado milenar de Jesus Cristo, depois novos céus e novas terras. Tá certo? Foi isso que nós vimos na semana passada, né? Que é realmente um conceito que se acredita muito nele. Hoje, nós vamos terminar o restante dos conceitos, pelo menos os principais. Então, o segundo conceito, que é uma outra corrente teológica, também muito aceita, é a concepção
pré-milenista, mesotribulacionista. Bom, vamos entender tudo isso aí. Nessa corrente, nessa visão, Jesus Cristo literalmente ele continua reinando durante os 1000 anos. 1000 anos de tempo cronológico. Tá certo? 1000 anos. A igreja permanecerá na tribulação durante 3 anos e meio. E depois será arrebatada. Bom, nós vimos a semana passada, não é? Que uma semana representa, pelo livro de Daniel, 7 anos. Tá certo? Bom, então, quando a gente vai para o livro de Daniel 9:27, quando nós vamos para Daniel 9:27, lá está escrito: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Ele quem? O diabo. Por uma semana, que representa 7 dias. 7 anos, tá certo? Uma semana, 7 anos. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, ou seja, nos 3 anos primeiros, dos 3,5 anos, né, primeiros, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Tá certo? Então ele aos poucos vai fazendo com que toda a parte de sacrifício, né, toda a parte, vamos falar assim, de devoção a Deus pare. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação até que a destruição que está determinada seja arrematada sobre ele. Bom, o que isso significa? 7 anos de grande tribulação. Ou seja, nos 3,5 primeiros anos não vai haver essa grande tribulação. Nesses 3 anos e meio, no início dessa grande tribulação, vai se iniciar o quê? O reinado do anticristo. Tá certo? Então todas as nações vão se unir e terá apenas um governante, que todo mundo vai o quê? Vai confiar a ele o reinado mundial, que é o que mais ou menos hoje está se encaminhando. Você tem o Mercosul, você tem, enfim, todos os grupos, né, lá na Europa, na Oceania, enfim. Então, isso é palavra, não é? Então vai se levantar um homem, né, o filho da iniquidade, tá certo? E o reinado dele vai ser durante esses 7 anos, que nós vimos aqui. Porém, nos 3 primeiros anos e meio vai ser um momento de paz, que ele realmente vai vir, né? Ele vai unir todos os povos, vai unir todas as crenças, tá certo? Né? Então, todos vão ser amigos de todos na parte religiosa, tá certo? Então, ele vai conseguir isso, né? Tá certo? Então, vai ser um momento de paz. Então, quando ele tiver com tudo isso controlado, realmente, depois dos 3 anos e meio, no finais, né, para completar os 7 anos, realmente, né, ele vai se levantar, não é? E vai realmente perseguir a igreja, matar a igreja, enfim. Né? É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com o ecumenismo. O que é o ecumenismo? É a junção de todas as religiões, né? Tá certo? É claro que deve haver o respeito de todas as religiões. Eu não estou falando isso, mas a gente precisa ter cuidado, porque um dos sinais é essas alianças das religiões. Não é? Tá certo? Bom, o livro de Apocalipse, ele detalha um pouco mais esses 7 anos. Quando nós vamos em Apocalipse 11:3, a palavra do Senhor diz, né, para os 3,5 primeiros anos, veja lá: darei autoridade às minhas 2 testemunhas para que profetizem durante 1260 dias vestidos de pano de saco. Bom, 1200
E 60 dias são 3 anos e meio. As duas testemunhas representam o quê? A igreja, tá certo? Né? A igreja ainda vai estar pregando, a igreja ainda vai estar o quê? Fazendo com que o evangelho, né, seja promulgado, seja pregado e, tá certo? Realmente continue promulgando a palavra, nesses 3 anos e meio primeiros. Quando nós vamos para Apocalipse 13:5, isso se refere aos últimos 3 anos e meio, que diz, vê lá, 13:5. A palavra de Deus diz: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, tá vendo? Então, nos 3 anos e meio, né, finais, realmente vai se instituir a grande tribulação, arrogância e blasfêmia, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Deus, o Espírito Santo do Senhor, deu autoridade para a besta agir na grande tribulação durante 3 anos e meio. Tá certo? Muito bem. Bom, isso posto, o que essa corrente teológica acredita? Estamos hoje no tempo presente. Estamos vivendo hoje a Igreja de Jesus. Tá certo? Não é? Num determinado momento, vai se levantar o anticristo. O anticristo se levanta, aí nós vamos saber que durante 7 anos vai haver o quê? O período de reinado dele. Os 3 primeiros anos e meio vai ser tranquilo, vai ser onde ele vai realmente fazer aquele ecumenismo, todo mundo vai dar autoridade para ele, e nesses 3 anos e meio, quando começar efetivamente a grande tribulação, uma corrente teológica diz: a igreja vai ser arrebatada. É por isso que se chama mesotribulação. No meio da tribulação, a igreja é arrebatada. Ela não passa por aquele período mais crítico e mais grave da grande tribulação. Tá certo? Bom, estamos hoje com a igreja, o anticristo é levantado, depois de 3 anos e meio, literalmente, a igreja é arrebatada, não passa pela grande tribulação. Após esses 3 anos e meio, Jesus volta. Nós voltamos, Jesus volta com a sua igreja. Satanás, ele é o quê? Ele é preso. E aí começa o reinado milenar de Jesus Cristo. Esse reinado, de novo, ele é literal, 1000 anos, literais, cronometrado, 1000 anos. Depois desses 1000 anos, Satanás ele é solto ainda por uns dias, né, por um tempo, por um período, por um pequeno período, tá certo? Depois sim, há esse julgamento, né? Ressurreição, julgamento, céus ou inferno. Tá certo? Então essa é a concepção, né, pré-milenista e mesotribulacionista. Tá certo? Bom, nesse conceito, como ele é pré-milenista, Jesus Cristo volta antes do milênio e o milênio ele é literal. Tá certo, amados? Tá dando eu acho que tá dando, né, pra gente entender, né? Tá certo? O importante é isso, né? O importante é a gente ter essa ideia na mente, né, de como os 4 pilares eles vão se ordenar no tempo. Tá certo ou não? Então, você sempre pensa assim, bom, pré é antes, mesmo é o mesmo, pós é depois. Muito bem. Tudo partindo do pressuposto que nós estamos o quê? Hoje vivendo com
a possibilidade de receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Tá certo? Então, a partir daí, não é? E é por isso que nós estamos estudando, né, amados? Porque nós estamos fazendo estudo escatológico, né, dos eventos dos últimos dias, né, que é, evidentemente, né, baseado em Apocalipse, no livro de Revelação, né? Só que nós estamos buscando aqui subsídios na palavra, não é? Para que a gente vá estudando cada linha. Mas, na verdade, o nosso objetivo aqui não é... A gente não vai se aprofundar em todas as linhas. Não é? O meu objetivo aqui é mostrar essas linhas, não é? E depois nós escolhemos uma, né, que mais vai se adaptar, que mais a gente acredita que seja, vamos falar assim, aquela que vai acontecer, e aí a gente ir em frente nesse estudo. Tá certo? Né? Então, até agora nós vimos duas correntes, né? A primeira, concepção pré-milenista, pré-tribulacionista, né? A igreja não passa pela tribulação. Não passa. Arrebata. 7 anos, a igreja está fora da grande tribulação. Depois de 7 anos, volta de Cristo. Volta de Cristo, o diabo é preso. Vivemos 1000 anos com Jesus Cristo. Depois o diabo é solto e aí sim vai ter o julgamento, novo céu e nova terra. Bom, agora, nesse que nós vimos hoje, que é a outra corrente teológica também muito aceita. É a concepção pré-milenista e mesotribulacionista. De novo, tempo atual. Levantamento do anticristo, a igreja não é arrebatada. Por quê? Porque nós passamos, né, nós estaremos 3 anos e meio, né, da grande tribulação. Depois desses 3 anos e meio, a igreja é arrebatada. Aí sim, evidentemente, né, se inicia, né, vamos falar assim, a grande tribulação, não é? A perseguição realmente para a igreja. Volta de Cristo. Jesus Cristo volta, Satanás é preso. Reinado milenar, Jesus Cristo literal. 1000 anos de reinado de Cristo. Pois Satanás é solto, né? Pela vontade de Deus. Ressurreição, julgamento, novos céus e novas terras. Amém? Né? Esses são os dois, eu diria assim, amados, os dois principais, que são os mais aceitos, tá certo? Né? Daqui a pouquinho nós vamos pro nosso louvor, né? Nós vamos pro nosso louvor, nós vamos para o nosso momento de louvor, né? Que é um louvor muito apropriado, né? De diante do trono, que diz canção do Apocalipse, né? Nós vamos ouvir essa canção, né? Depois vamos ver realmente o que Jesus Cristo quer dizer conosco. E aí a gente volta, né, para falar das últimas 3 correntes. Tá certo? Ou seja, nós vamos estar vendo as 5 correntes teológicas, que são as 5 correntes, né, que são aceitas, né, que existem essas possibilidades, né, de você colocar dessa forma cronológica os pilares, não é? Os pilares de Apocalipse. Amém? Tá bom? Então vamos ficar agora, amados, com louvor, né? Com a canção do Apocalipse, né? Diante do trono. Na sequência, a gente volta, né? A gente volta para falar um pouco da canção, né? Eu sempre falo isso, igreja, amados, e é por isso que eu coloquei vamos falar assim, esse quadro no nosso programa de rádio, porque é muito importante nós sabermos o que estamos cantando. Porque, na verdade, amados, nós não só cantamos, nós louvamos e adoramos ao Senhor mediante o quê? As letras das canções. Né? Nós sabemos que o livro de Salmos é um livro de cântico, né? Muito abençoado, muito inspirado pelo Espírito Santo.
Né? Por quê? Porque são letras inspiradas por Deus. Né? Então, quando eu vou salmodiar, quando eu vou louvar, quando eu vou adorar a Deus nos salmos, amados, é sério. Né? Por quê? Porque eu estou louvando a palavra, eu estou adorando a Deus na palavra dele, que ele, tá certo? Então, assim, é importante nós verificarmos, entendermos o que estamos cantando, o que estamos louvando, o que estamos adorando. Existe realmente uma base bíblica de tudo que estamos louvando e adorando? Tá certo? Não é? A gente, né, precisa ser seletivo, né? Não é qualquer coisa que nós vamos cantar, louvar e adorar a Deus. Tá certo? Né? Nem tudo que reluz é ouro. Então nós precisamos, na verdade, tomar cuidado com o que estamos ouvindo, com o que estamos louvando e adorando. Amém? Vamos ouvir então Canção do Apocalipse. Deus abençoe. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis.
maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Amém, igreja. Louvado, exaltado seja e sempre será o nome do Senhor, não é? Essa canção do Apocalipse, né? Canção do Apocalipse, né? Então, quando você pega a letra daquilo que a gente acabou de ouvir, de louvar e de adorar, nós estamos falando que digno é o Cordeiro, não é? O Cordeiro que foi morto, né, de uma forma sacrificial por mim e por você, não é? Mas o Cordeiro, ele é santo, santificado, separado pelos propósitos e para os propósitos de Deus, ao que se assenta sobre o trono do céu, né? Lindo isso, amados, ao que assenta sobre o trono, não é? O Cordeiro, Jesus Cristo, o Leão de Judá, ele vem como juiz. Ele vem como aquele que julga. E é o Todo-Poderoso que julga. Não é? E quando a letra, não é? Quando essa canção ela fala, eu te adorarei, os santos adorarão a Jesus Cristo. Os santos adorarão e adoram o Cordeiro. Os santos adorarão o juiz, aquele que virá para julgar, né, por equidade, por justiça, amados. Né? Então, o nosso clamor, e ele vai se acentuar cada vez mais, principalmente na grande tribulação, né, é justiça. Não é? Nós vamos ver muito isso durante o curso de Apocalipse. Então nós o adoraremos, nós glorificaremos o santo nome do Senhor pela sua justiça, né? Ao único Rei eternamente, ao único, porque é dele o poder, é dele, porque tudo vem dele, tudo para ele. Né? Então Deus, ele deu todo o poder a seu Filho. Não é? E nós vamos ver algumas passagens lindas, amados, não é? Em Apocalipse, né? Todos esperando Jesus Cristo, o único com poder, que vem em glória, vem para julgar, né? Vem para inaugurar novos céus, novas terras, né? Então é lindo isso, né? Então essa canção fala justamente isso, né? Dos santos louvando a Jesus, o Todo-Poderoso, né? O único Rei, né? Jesus, teu nome é força, né? Porque é a palavra que sai da boca de Deus, o Verbo, né? É Jesus, o fôlego de vida, né? Através, não é, da boca de Deus, que é Jesus, ele nos dá a vida, o fôlego de vida vem através de Jesus, amém? Então é maravilhoso, né? Então quando a gente se depara realmente com um louvor desse, né, é importante nós sabermos efetivamente o que estamos louvando, o que e como estamos adorando a Jesus.
Não é? Que lindo, né? Essa canção realmente, né? Ela é maravilhosa nesse sentido. Amém? A Ele toda a honra, toda a glória, a Jesus Cristo todo o louvor, toda a majestade, ao único Rei eternamente. Amados, se você tem alguma pergunta, por favor, faça através do WhatsApp, né? Eu vou passar o meu número, é 19 9 9305 2651. Você tem toda a liberdade de fazer o tipo de pergunta, sugestão, crítica. Nós estamos completamente abertos aqui. A programação da nossa igreja, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, segunda-feira, teologia, a partir das 19 horas, nós já estamos com as inscrições abertas. Amém? Né? Então, se você sentir no seu coração realmente fazer teologia, você nos procure. Manda um zap para mim, eu vou te passar os valores, né? É muito simbólico, tá bom? Temos uma condição especial para casais, tá bom? De repente você e sua esposa, né? Vocês querem fazer teologia, vai ser uma bênção. Quarta-feira, culto de estudo e oração, amados, não é? Sendo que na primeira quarta-feira o nosso culto é o culto da família, não é? Nós oramos com as famílias da igreja, né? Então você é o nosso convidado toda quarta-feira. Durante o culto do estudo e oração, nós estamos estudando profetas menores, tá? Profetas menores, né? Realmente está sendo uma bênção também. Domingo às 10 horas, Escola Bíblica Dominical, amados, né? Nós estamos já no capítulo 20, iniciando o capítulo 20 de Apocalipse, né? Nós estamos fazendo realmente um estudo aprofundado, né? Se você, porventura, sentir no seu coração de estar conosco, venha, não é? Domingo às 19 horas, nosso culto de celebração, sendo que o primeiro domingo de cada mês é o culto de ceia. Nós estamos na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, bem em frente ao Ginásio dos Esportes. Muito bem. Vimos duas correntes, não é? Do posicionamento, né? De como os pilares da igreja vão estar ordenados. Uma outra corrente teológica, não é? Uma outra, terceira corrente teológica, nós já vimos duas hoje, agora é a terceira, é a concepção pré-milenista, pós-tribulação. Muito bem. O que isso significa? Então existe um grupo da igreja que acredita que Jesus Cristo, ele literalmente reinará durante os 1000 anos. Não é? Ele voltará, não é? Pré-milênio, ele voltará antes do início do milênio para reinar durante 1000 anos. Porém, a igreja será arrebatada passando pela grande tribulação, ou seja, pós-tribulação. Ou seja, estamos nos dias atuais, no tempo presente, o anticristo ele é levantado, 7 anos grande tribulação, a igreja passa nessa visão, amém, amados? Nessa corrente. Passa pela grande tribulação, a igreja ela é arrebatada, né? Depois já volta com Jesus Cristo, reinado milenar. 1000 anos de reinado milenar, onde o diabo ele é preso, Satanás ele é preso, ele é acorrentado. Depois ele é solto durante um período, e depois, aí sim, é o julgamento final, novos céus e novas terras, e nova terra. Tá bom? Não é?
né? Então, até aqui nós vimos, né? Esse conceito agora é bacana a gente ver, né? Quer dizer, as três primeiras correntes. Jesus Cristo literalmente reina os 1000 anos. Tá certo? O diabo é preso, Jesus Cristo reina nos 1000 anos, ele é solto, julgamento final, céu, novas terras. O que muda? O que muda é, primeira corrente, né? A igreja ela é arrebatada antes do início da tribulação. Segunda corrente, ela é arrebatada no meio. E a terceira corrente, pós-tribulação. Essas três são o resumo das três correntes que nós vimos até agora. Muitas seitas, tá, igreja? Tá bem, amados? A primeira e a segunda principalmente. Tá certo? Muita seita na igreja. Muito bem. Quarta corrente. Uma outra corrente teológica é a concepção que se chama amilenista. Né? O prefixo a é não, sem. Né? Não vai haver milênio. Sem milênio. Amilenista, sem milênio. Não haverá um milênio. Não é? Então, essa corrente considera o reino milenar de Cristo simbólico. Tá certo? Ele rejeita essa concepção, ela rejeita o reinado literal de 1000 anos na Terra. Tá bom? Né? Agora, qual é a base do texto? Qual é a base do texto que rege essa corrente? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Eu estarei lendo os versos de 1 a 4 e gostaria, por favor, que você realmente agora abrisse a sua Bíblia. Segunda Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Esse texto, amados, ele é extremamente importante para embasar essa corrente que considera o reino de Jesus Cristo milenar, simbólico e não literal. Gostaria que você acompanhasse comigo, eu estarei lendo. Vamos lá. Por favor, abre esse texto. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Muito bem. Qual é a base? Esse texto se refere o quê? Ao homem da iniquidade. Qual é o homem da iniquidade? O anticristo. E
a vinda do Senhor. Então, olha, observa comigo o verso 1. Olha o que o apóstolo Paulo está falando com a gente. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, então, assim, olha, eu estou falando relacionado, né, à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vai voltar. E a nossa reunião com Ele. Ele volta e nós vamos se reunir com Ele. O que o apóstolo Paulo está pedindo para a igreja, para nós? Que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar. Ou seja, que vocês não sejam enganados. Tá certo? E esse engano, não é? Que esse engano, ele não venha precedido de nenhuma perturbação. Perturbação quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, né? Na época não tinha internet, não tinha zap, tá certo? Não, né? Então, essa perturbação, que ela não venha por espírito, que não haja a interferência do diabo, cuja palavra vem de diabolos, que quer dizer de um lado para o outro. Então, que o diabo não engane, que ele não te perturbe, nem por espírito, nem por palavra, né? Porque hão de se levantar, e se levanta-se até hoje, não é? Pessoas que tentam nos perturbar para que nós deixemos de acreditar na verdade, né? Como se procedesse de nós dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Então, o verso 3. Ninguém de modo nenhum os engane. Quer dizer, de novo. Tudo que é repetido, e muito repetido na Bíblia, irmão, a gente precisa prestar atenção. Tá certo? Não se deixe demover facilmente. Né? Não fique perturbado, quer por espírito, quer por carta, como se procedesse de nós dando a entender, ninguém de modo nenhum os engane. Porque isto o quê? A volta de Jesus não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia, irmão? Lembra que a gente estudou apostasia? Não é? Apostasia, o que é? É você deixar de acreditar em Jesus Cristo. É você negar Jesus Cristo. Tá certo? É você conhecer a Jesus, tá certo? Não é? E deixar de seguir, deixar de acreditar. Lembra disso? Apostatar da fé. Não é? Então, a igreja, ela vai se apostatar. Ela vai deixar de acreditar em Jesus Cristo. Isso já está acontecendo, irmão. Tá certo ou não? Né? Então, antes de Jesus Cristo voltar, vem o quê? A apostasia. É claro, é evidente que toda essa apostasia ainda não chegou. Existem várias igrejas, evidentemente, que crescem. Né? Tá certo ou não? Mas a gente precisa ficar atento. Apostasia. Além da apostasia, antes da volta de Jesus, será revelado o filho da iniquidade, o filho da perdição. Tá certo? Então a igreja, antes de Jesus Cristo voltar, ela vê o anticristo. Ela vê o quê? O filho da perdição. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Então, antes da vinda de Jesus Cristo, o filho da perdição vai se opor a tudo que se levanta a favor de Deus, tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto.
Tá certo ou não? Né? A ponto do diabo se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o quê? O próprio Deus, o Salvador da pátria. Tá certo ou não? Não é? Então, qual é essa corrente teológica na concepção amilenista? Ou seja, não passa pelo milênio literal. Estamos vivendo no tempo presente, igreja. Nós vamos aqui, antes de Jesus Cristo voltar, tá certo? Nós vamos ver o anticristo ser levantado. Amém? Nós vamos passar pela grande tribulação. Depois que a igreja passar pela grande tribulação, não é? A volta de Jesus Cristo, teremos a volta de Jesus Cristo. Depois que Jesus Cristo voltar, julgamento final, céu e inferno. Tá certo ou não? Então, esses 1000 anos, ele não é literal. Ele não vai ser vivido como 1000 anos. Esses 1000 anos estão aqui durante o quê? Durante o quê? A morte de Jesus Cristo até a volta dele. Tá certo? Igreja vai ver o anticristo. A igreja passa pela grande tribulação. Arrebatou. Ressurreição dos mortos. Quem morreu em Cristo Jesus, galardão, novos céus e nova terra. Volta de Jesus Cristo, ressurreição dos mortos que não morreram em Cristo Jesus. Quando ele voltar, teremos alguns vivos que não creem, vários. A eles será o quê? Vai ser feito o quê? Eles passarão pelo quê? Pelo juízo, pelo julgamento. Tá certo ou não? Não é? Porque para Deus, né? Se eu e você servirmos ao Senhor Jesus, nós não precisamos ser julgados, irmão. Tá certo? Como é que eu vou sentar à mesa para ser réu se Jesus Cristo me tem no livro da vida? Se tem no livro da vida, ele vai me julgar para quê? Tá certo ou não? O julgamento, e ele vai ser justo para aqueles que não creram. Né? Tá certo ou não? Isso é importante nós sabermos. Né? Então esse é o critério chamado amilenista. Bom, e por último, né, o quinto e último critério, né, a última corrente, é uma concepção pós-milenista que sugere que Jesus Cristo voltará no final da era milenar. O milênio ele não é literal. Então vamos lá. Tempo presente. Do tempo presente até a volta de Cristo, passados 1000 anos, Jesus Cristo volta, julgamento final, céu e inferno. Tá certo ou não? Simples assim. Essa é a concepção pós-milenista. Tá bom? Não é? É muito resumido porque a gente já vem nessa sequência detalhando, não é? Nós estamos entrando realmente, não é, em todas as linhas aqui, em todas as correntes. Tá bom? Amém? Então hoje, amados, nós fechamos todas essas correntes. Então eu peço, né, de novo, o programa está gravado. O
programa da semana passada e o dessa semana vai estar gravado. Nós vamos já disponibilizar. Tente durante a semana estudar e pesquisar. Quando você entra para pesquisar e para estudar as correntes do Apocalipse, do livro de Revelação, elas vão se apresentar dessa forma. Tá certo? Agora, é extremamente importante, é absolutamente importante você responder a essas perguntas que eu vou te fazer. São poucas, mas é importante você responder o seguinte, você pensar e meditar no seguinte, buscar no seguinte: nós teremos realmente o arrebatamento? E depois do arrebatamento, realmente, nós teremos a segunda volta de Jesus Cristo? Haverá realmente esses dois turnos? Arrebata, né? Jesus Cristo vem, arrebata a igreja, depois volta. É assim mesmo? São essas duas etapas ou é uma única ressurreição? É uma única volta? Semana que vem nós vamos detalhar, mas eu peço depois que você abra João 5, 28 e 29. João 5, 28 e 29, amados, ele é um texto extremamente importante, né? Nós vamos iniciar a próxima aula com esse texto, é por isso que eu não vou ler agora esse texto, né? Mas ele responde a pergunta: é uma única volta ou são dois turnos? Tá certo? Conceito de deixados para trás. O conceito de deixado para trás. É aquele filme, né? O célebre aí. Deixados para trás. O conceito de deixados para trás é ficção ou verdadeiro? Deixados para trás. Vai acontecer realmente? É verdadeiro ou é ficção? O texto que nos responde isso está em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Não vou ler agora, nós estamos praticamente terminando o programa. Eu não vou ler agora. Tá certo? Então, amados, agora é uma hora para você pensar e raciocinar, meditar e buscar. Porque essas perguntas que eu fiz, elas são extremamente importantes para a gente assumir o quê? Uma linha que nós vamos assumir, porque nós não vamos estudar, irmãos, detalhadamente o livro de Apocalipse com essas 5 possibilidades de corrente. Tá certo? Então, mediante toda essa base teológica, uma base de texto, tá certo? Não é? A partir da semana que vem, a gente vai começar realmente a quê? A nos posicionar. Tá certo? E o nosso posicionamento, ele começa mediante esses textos, não é? Tá certo? É uma única ressurreição ou são duas? Primeiro turno, né? O segundo turno. Deixado para trás, acontece ou não acontece? Tá certo? Então, isso aqui, amados, já determina muita coisa. Tá certo? Então, em nome de Jesus, eu peço que você medite, leia, busque, estude essas 5 correntes, busque versos, leia novamente todos os versículos que eu coloquei, todas as passagens, e fundamentalmente, no final, responda essas perguntas. E leia esses 2 textos que são
realmente textos extremamente importantes, cruciais, para que a gente continue estudando Apocalipse. Amém? Deus seja louvado. É realmente uma alegria, né? Nós estarmos estudando. Se você tem algum pedido de oração, amados, me chame num particular. 19-9305-2651, 19-9305-2651. Um pedido de oração, não é? Enfim, algum comentário, crítica, né, sugestão, nós estamos aqui realmente abertos, tá bom? Eu glorifico a Deus, né, porque realmente é importante nós estarmos cada vez mais próximos de Jesus Cristo, próximos da sua palavra e principalmente, amados, do livro do Apocalipse, né? Isso nos dá um fortalecimento maravilhoso. Eu tenho certeza, amados, que quando nós terminarmos esse livro, nós estaremos mais fortalecidos em Cristo Jesus. Pai, obrigado, Deus. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, humildemente em estudar a sua palavra, que o Espírito Santo, ele continue revelando, descortinando a sua palavra. Pai. Em nome de Jesus, eu oro agradecido. Eu oro agradecido por essa rádio, eu oro agradecido por esse espaço. Que o Senhor continue abençoando a cada um, Pai, dos seus que estão ouvindo. Que haja realmente, Pai, em nome de Jesus, que haja quebrantamento. Né, que quem esteja realmente ouvindo e ainda não entregou a vida a Ti, Jesus, que assim o faz. Né, de todo o coração e de todo entendimento, considerando que o Senhor é o Senhor e Salvador das nossas vidas, que o Senhor nos perdoe, porque nos arrependemos de todos os pecados. Pai. Em nome de Jesus, eu oro agradecido, Pai. Eu oro agradecido pelo Seu Espírito Santo, pela obra redentora de Jesus Cristo. Amém? Que o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja conosco. Nós louvamos o santo nome do Senhor. Nós bendizemos o seu santo nome e agradecemos. Uma boa tarde, um beijo no coração, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.